Sou Darra Mitchell, 29 anos, e estou prestes a reencontrar minha família distante depois de 5 longos anos. Hoje à noite, eles se reunirão no Maison, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, para celebrar o noivado da minha irmã Heather. Eles sempre julgaram minhas escolhas de carreira, desprezaram meus sonhos culinários como algo abaixo do nosso sobrenome. Mal sabem eles o quanto mudou desde que me afastei. Meu estômago dá um nó enquanto ajeito meu vestido preto simples. Às vezes, as reservas mais difíceis de fazer são com o próprio passado. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam ter acreditado em você desde o início. Crescer em Greenwich, Connecticut, significou algo muito específico para minha família. Os Mitchell não eram apenas ricos, e éramos um legado. Meus pais, Margaret e Richard Mitchell, construíram suas identidades em torno de marcadores de status, o endereço certo, as escolas certas, as profissões certas. Nossa ampla casa colonial organizava eventos beneficentes onde minha mãe desfilava conosco, crianças, como se fôssemos acessórios. Seu orgulho era diretamente proporcional a quão bem nos encaixávamos em sua visão de sucesso. Os filhos Mitchell estão destinados à grandeza, ela dizia aos amigos em festas no jardim, enquanto meu pai assentia em aprovação por trás de seu copo de uísque. Heather já está decidida em direito em Yale, e Ethan se mostra tão promissor em matemática. Ele será um excelente banqueiro de investimentos. Quando os convidados inevitavelmente se voltavam para mim, a filha do meio, o sorriso da minha mãe se estreitava quase imperceptivelmente. Darra tem inclinações criativas. Ela encontrará seu caminho. O que ela queria dizer era que eu era a decepção da família. Enquanto Heather se destacava no clube de debate e Ethan ganhava competições de matemática, eu passava horas no domínio da nossa governanta Helena, a cozinha. Helena, uma mulher grega de bom coração, reconheceu em mim algo que meus pais não conseguiam: paixão genuína. Você tem as mãos para este trabalho, dizia ela enquanto eu a ajudava a sovar a massa de pão ou a picar legumes com precisão. O seu paladar, o seu cheiro, você entende a comida na sua alma. Aos 13, eu já criava minhas próprias receitas. Aos 16, eu organizava jantares clandestinos para meus amigos quando meus pais viajavam. A cozinha se tornou meu santuário, o lugar onde eu me sentia mais autenticamente eu mesma. Cozinhar é trabalho de empregados domésticos, declarava meu pai quando mencionei a escola de culinária no meu primeiro ano do ensino médio. Os Mitchells contratam chefes, e eles não se tornam chefes. Para apaziguá-los, candidatei-me a escolas de negócios, acabando por frequentar Dartmouth, para onde meu pai e meu avô tinham estudado. Mas mesmo lá, encontrei maneiras de nutrir minha verdadeira paixão, cursando disciplinas eletivas de ciência da alimentação e cursos de nutrição que eu justificava como complementares à administração de empresas. Criei um clube noturno clandestino no meu apartamento, cobrando dos alunos por refeições inovadoras de 5 pratos para financiar meus workshops secretos de fim de semana com chefes locais. Minha vida dupla continuou até a pós-graduação. Eu estava no 6º mês de um programa de MBA que me deixou profundamente infeliz quando o chefe Laurent Bisset, um mestre da culinária francesa com 3 estrelas Michelin, visitou o campus para uma série de palestras. Depois de provar minha comida em uma recepção da universidade que ajudei a servir, ele me puxou de lado. Quem te ensinou a fazer uma redução como essa? Perguntou, com sotaque carregado, mas olhar sério. Eu aprendi sozinho, admiti, com livros, vídeos e experimentando. Ele me entregou seu cartão. Você está desperdiçando seu talento aqui. Venha para minha cozinha em Nova York. Eu vou te deixar ótimo. Aquela noite mudou tudo. 2 semanas depois, eu estava na sala de estar imaculada dos meus pais, explicando por que estava abandonando o MBA para cursar culinária. O silêncio que se seguiu ao meu anúncio foi ensurdecedor. Isso é absolutamente inaceitável, disse meu pai finalmente, com a voz perigosamente baixa. Investimos tudo na sua educação. Tudo, menos respeito pelo que eu realmente quero, retruquei. O rosto da minha mãe endureceu. Se você seguir esse hobby, fará isso sem o nosso apoio, financeiro ou de qualquer outra natureza. Heather, que havia voltado do primeiro ano de direito, riu friamente. Sempre a rebelde. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar cozinhando por um salário mínimo. Ethan, que já trabalhava em uma prestigiosa empresa financeira, simplesmente pareceu envergonhado por mim.
Saí naquela noite apenas com minhas economias e uma pequena mala. Os 5 anos seguintes foram mais difíceis do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Trabalhando 18 horas por dia, morando em um apartamento minúsculo com 3 colegas de quarto, pegando empréstimos para a faculdade de culinária. Mas, sob a orientação do chefe Lauron, eu prosperei. A intensidade da cozinha, a disciplina, a criatividade alimentaram algo em mim que a faculdade de administração jamais conseguiu. E então surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Um investidor que havia provado minha comida em um dos eventos de Lauron me abordou com uma proposta de negócios. 2 anos atrás, a Maison abriu suas portas comigo como chefe executivo e sócio. 6 meses depois, comprei a parte dos meus sócios e me tornei proprietário único. Não me passou despercebido que eu acabei usando minha formação em administração, só que não da maneira que meus pais pretendiam. A Maison rapidamente se tornou a reserva mais difícil de conseguir na cidade. No mês passado, a revista Food Wine nos destacou em sua edição O Futuro da Culinária Americana. Durante todo esse tempo, mantive distância da minha família. Telefonemas ocasionais e forçados para minha mãe, cartões de Natal, mas nada substancial. Eles sabiam que eu estava fazendo algo com comida, mas nada sobre o meu sucesso real. Eu mantive isso intencionalmente. Eu queria reconhecimento pelas minhas realizações nos meus próprios termos, não como uma forma de finalmente ganhar a aprovação deles. Então, quando o convite em relevo para o jantar de noivado da Ritter chegou ao meu apartamento, fiquei surpresa. Ainda mais chocante foi o local, meu próprio restaurante. Claro, eles não podiam saber que era meu. Provavelmente o escolheram por ser exclusivo e impressionante, perfeito para exibir seu status. Depois de dias de deliberação, decidi aceitar não para buscar validação, mas talvez para finalmente encerrar um capítulo. 5 anos de distância me deram perspectiva. Eu estava segura o suficiente do meu sucesso agora para enfrentá-los sem sucumbir ao seu julgamento. O que eu não havia previsto era como seria vê-los jantar no meu estabelecimento, criticando os pratos que eu havia criado com tanto carinho. Mas era exatamente isso que me esperava quando abri as pesadas portas de vidro da Maison naquela noite, pronta para desempenhar o papel da ovelha negra em dificuldades pela última vez. O aroma familiar da Maison me envolveu ao passar pelas portas, açafrão, vinho reduzido, o perfume sutil de ervas frescas que eu insistia em receber 2 vezes ao dia. Normalmente, esse aroma me centrava, me lembrava de tudo que eu havia construído. Naquela noite, só intensificou minha ansiedade. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado, um vestido preto simples, que na verdade era de Anne von Furstenberg, complementado com um único colar de pérolas que pertencera à minha avó. Uma elegância discreta que minha família, preocupada com seu status, provavelmente interpretaria erroneamente como se esforçar demais com recursos limitados. Meu cabelo estava preso em um coque elegante, outro detalhe que eles provavelmente interpretariam como se eu não tivesse condições de me dar ao luxo de um penteado adequado. Marcos, meu garçom mais antigo, me viu imediatamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, interrogativos. Eu raramente entrava pela porta da frente como convidada. Balancei a cabeça sutilmente e murmurei, ainda não. Ele assentiu discretamente e continuou com suas tarefas. Da entrada, eu já os via. Eles haviam pedido a mesa central, claro que tinham, e estavam dispostos como um quadro de riqueza. Minha mãe de Chanel, meu pai examinando a carta de vinhos com concentração exagerada. Ritter, envolta no que parecia ser Gucci da nova estação. Ao lado dela estava sentado um homem que eu não reconheci, Bradley, provavelmente, com o cabelo penteado para trás e um relógio que refletia a luz sempre que ele movia o pulso. Ita e sua esposa, Alison, completavam o quadro, ambos em trajes formais como se tivessem vindo direto de reuniões importantes. Celeste, minha anfitriã, aproximou-se com um sorriso caloroso. Boa noite, Sorta, ela se conteve bem a tempo. Seu grupo já está sentado. Posso acompanhá-la até a mesa deles? Obrigada, Celeste, murmurei, apreciando sua discrição. Ao nos aproximarmos, minha mãe me notou primeiro. Seus olhos realizaram a rápida avaliação que eu me lembrava da infância, uma análise da cabeça aos pés que calculava o valor aproximado da minha aparência e a considerava deficiente. Darra, disse ela, erguendo-se para beijar minhas bochechas no ar, você finalmente chegou. Estávamos começando a nos perguntar.
Cheguei pontualmente, mãe, respondi, olhando para o relógio. 7h30 em ponto. Meu pai se levantou e me deu um abraço apertado que terminou com um tapinha desajeitado nas costas. Você parece saudável, disse ele, o que, na língua Mitchell, significava que eu não tinha mantido a magreza quase doentia, tão valorizada em nosso círculo social. Ritter mal se deu ao trabalho de se levantar, oferecendo a bochecha para eu beijar. Eshel Bradley, anunciou ela enquanto seu noivo se levantava e estendia a mão. Seu aperto era firme demais, um gesto de poder que eu reconhecia de inúmeras reuniões de negócios. Formado em Princeton, MBA em Wharton, apresentou-se ele. Acabei de me tornar sócio júnior no Goldman. Nada de prazer em conhecê-la ou ouvir falar de você. Apenas credenciais e status. A linguagem de amor da família Mitchell. Ita me cumprimentou de forma mais sincera, embora o sorriso de sua esposa, Alison, parecesse forçado. Mais tarde, descobri que ela tinha sido a responsável por encontrar aquele restaurante impressionantemente exclusivo para o jantar daquela noite, e estava preocupada se ele atenderia aos padrões de todos. Bem, disse minha mãe quando me sentei no último lugar vago, já pedimos champanhe. Espero que esteja aceitável. Percebi que eles tinham escolhido a segunda opção mais cara da nossa lista, chamativa, mas não imprudente. Típico. Ao nosso redor, o restaurante vibrava com a energia que eu tanto me esforcei para cultivar. A iluminação era fraca o suficiente para criar intimidade, mas forte o suficiente para apreciar a apresentação artística de cada prato. O nível de som equilibrava perfeitamente conversa e privacidade. As mesas estavam espaçadas na medida certa, próximas o suficiente para gerar energia, afastadas o suficiente para manter a discrição. Cada detalhe fora minha decisão, desde o peso da toalha de mesa até as cadeiras personalizadas que incentivavam os clientes a permanecerem ali sem se sentirem desconfortáveis. Observei as reações sutis dos funcionários ao perceberem que eu estava sentado com convidados. José, nosso sommelier, me olhou ao se aproximar com o champanhe. Um leve arquear de sobrancelhas perguntou se eu queria que ele me cumprimentasse. Balancei a cabeça imperceptivelmente. Excelente escolha, disse-lhe ao meu pai, entregando a garrafa com elegância praticada antes de começar a servir. Estamos comemorando um noivado, anunciou meu pai desnecessariamente, claramente esperando um tratamento especial. Parabéns, respondeu José suavemente. A Maison tem a honra de sediar uma ocasião tão especial. Estou surpreso que você tenha conseguido uma reserva, eu disse inocentemente. Ouvi dizer que é bem difícil. Bradley se inclinou para a frente. Eu conheço pessoas, disse-lhe com uma piscadela tão presunçosa que tive que reprimir um revirar de olhos. Peguei um favor de um cliente que é amigo da gerência. Mordi a língua. O cliente provavelmente era Craig Winters, um dos nossos investidores regulares que ocasionalmente solicitava mesas para parceiros de negócios. Fiz uma anotação mental para falar com ele sobre Bradley. Bem, você não é engenhoso, murmurei, erguendo minha taça de champanhe. Para Ritter e Bradley, declarou meu pai. Um casal perfeito e um futuro brilhante. Brindamos e tomei um pequeno gole, notando que o champanhe estava servido na temperatura exata que eu havia treinado minha equipe para manter. Então, começou minha mãe, pousando a taça e me encarando com atenção, conte-nos o que você tem feito nestes últimos anos. Você tem sido tão misterioso. O foco da mesa se voltou para mim. 5 pares de olhos avaliando, prontos para julgar. Tenho trabalhado com alimentos, eu disse simplesmente. Aprendendo, crescendo. Ainda com aquela fase da culinária, suspirou Ritter, como se eu tivesse admitido um vício lamentável. Achei que você já tivesse passado para algo mais substancial. Nem todo mundo consegue lidar com o caminho corporativo, acrescentou Ethan, conseguindo fazer sua defesa soar como uma crítica. Bradley pareceu confuso. O que exatamente você faz? Cozinheiro, buffet, várias funções, respondi vagamente. Já desempenhei muitas funções. Bem, estamos felizes que você esteja conseguindo se sustentar, disse minha mãe com uma falsa gentileza que eu conhecia tão bem. Embora sempre tenhamos dito que nossa porta estaria aberta se as coisas ficassem muito difíceis. Notei que Jéssica, uma das nossas garçonetes mais experientes, se aproximava com um amuse-bouche,
uma pequena esfera de melancia comprimida, coberta com alho negro fermentado e um micro verde que eu havia adquirido de uma fazenda urbana especializada. Cortesia da cozinha, anunciou ela, colocando cuidadosamente um diante de cada cliente. Seus olhos encontraram os meus brevemente, um lampejo de lealdade antes que ela voltasse ao seu tom profissional. Só isso? Perguntou Ritter, examinando a única mordida com decepção. Estou faminta. É um amuse-bouche, expliquei. Um aperitivo. A refeição ainda nem começou. Eu sei o que é um amuse-bouche, Darra, ela retrucou. Não sou culturalmente analfabeta só porque escolhi direito em vez de brincar com comida. Observei enquanto cada um deles provava a minha criação. Minha mãe deu a menor mordida possível, sempre consciente das calorias. Meu pai enfiou tudo na boca, mal parando para provar. Ethan e Alison pelo menos pareceram gostar, enquanto Bradley fez questão de analisar os sabores como um conhecedor de vinhos, usando termos que não faziam sentido culinário. Apenas Ritter deixou o dela intocado. Eu não como alho cru, declarou ela, embora o alho negro estivesse longe de ser cru, havia sido fermentado por 60 dias em um ambiente com temperatura controlada, um processo que eu havia aperfeiçoado após 3 anos de experimentação. Enquanto nossa garçonete retirava os pratos, percebi um lampejo de decepção em seus olhos diante da criação intocada de Ritter. Naquele momento, me senti protetora não de mim mesma, mas da minha equipe, que se orgulhava tanto do nosso trabalho. Eu havia construído a Maison não apenas como um restaurante, mas como uma espécie de família, unida por uma paixão compartilhada, e não por DNA. A noite estava apenas começando, mas eu já sentia a velha dinâmica se instalando. Eu era estranha, aquela que havia escolhido o caminho errado, cujas escolhas precisavam de justificativa. Mas, ao contrário da Darra de 5 anos atrás, eu agora estava sentada àquela mesa com uma força secreta, uma força que logo viraria toda essa dinâmica de cabeça para baixo. Então, conte-nos sobre os planos do casamento, eu disse, voltando deliberadamente a atenção para Ritter quando o nosso primeiro prato chegou, uma delicada composição de tomate cereja, ricota caseira e azeite de manjericão que levei meses para aperfeiçoar. Ritter se animou imediatamente. Reservamos a igreja de São Tomás, é claro. Recepção no The Plaza para 400 convidados, embora mamãe ache que devemos reduzir para 350. A lista de convidados está ficando pesada, interrompeu minha mãe. Os Aster Wilkinsons não falam com os Bennets desde aquele infeliz incidente no iate, então não podemos colocá-los na mesma sessão. Contive um sorriso. A seriedade com que discutiam esses cálculos sociais nunca deixava de me surpreender. 400 parece um exagero, arrisquei, dando uma mordida no prato de tomate. Bradley se inclinou para a frente. É networking, não só comemoração. Metade desses convites são investimentos em relacionamentos. Exatamente, concordou meu pai. Bradley entende o aspecto do capital social. Um casamento desse calibre abre portas. E você, Darra? Perguntou Ritter, com o tom repentinamente áspero. Alguma perspectiva no seu horizonte? Ou ainda está muito ocupada com a cozinha? Percebi que ela mal tocará na comida, empurrando os tomates cereja pelo prato com evidente desinteresse. Estou focada na minha carreira agora, respondi simplesmente. Carreira, repetiu Ethan com uma risadinha. É assim que estamos chamando? Minha mãe interrompeu. Darra, querida, com certeza aos 29 você está pensando em se estabelecer. Tem aquele filho adorável da Margaret Fitley. Ele está na administração do hospital, eu acho. Muito estável. Não estou querendo ser enganada, mãe. Bem, suas opções ficarão mais limitadas a cada ano, ela insistiu, especialmente na sua situação. Antes que eu pudesse responder, nosso garçom pareceu retirar o primeiro prato. Eu mal havia registrado o sabor da minha própria criação, tensa demais para apreciá-la direito. Algum problema com o prato? Jéssica perguntou a Ritter, notando seu prato quase cheio. Muito ácido, respondeu Ritter, com desdém, e os tomates poderiam estar mais maduros. Mordi a língua. Aqueles tomates tinham sido selecionados no auge naquela mesma manhã, de uma fazenda no interior que os cultivava especialmente para nós. Sinto muito, disse Jéssica com diplomacia experiente. Vou avisar a cozinha.
O segundo prato chegou, vieiras grelhadas com emulsão de manteiga marrom e cebolinhas em conserva, um especial de primavera do qual eu estava particularmente orgulhoso. Enquanto os pratos eram servidos, observei as reações da minha família. Agora isso parece promissor, declarou meu pai, cortando sua vieira com o garfo. Bradley girou seu vinho, um Sancerre que eu havia escolhido pessoalmente para harmonizar com este prato. Carta de vinhos decente aqui, disse ele. Não excepcional, mas aceitável. Nosso sommelier, José, ouvindo isso enquanto passava, lançou-me um olhar rápido. Dei-lhe um sorriso sutil. José havia sido contratado de um restaurante 3 estrelas Michelin em Paris e havia recusado ofertas de estabelecimentos do mundo todo para trabalhar comigo. Então, Darra, começou Alison, claramente tentando me incluir, Wita mencionou que você trabalha com alimentos, mas você nunca especificou exatamente o que faz. Antes que eu pudesse responder, Ritter interrompeu. Ela provavelmente está trabalhando como recepcionista em algum lugar, certo, Darra? Usando aquele diploma em administração para acomodar pessoas e distribuir cardápios. Na verdade, comecei. Não há vergonha nisso, interrompeu meu pai. Todo mundo tem que começar de algum lugar, embora, depois de 5 anos, eu esperasse algum progresso. Eu progredi, disse baixinho. Para o quê? Subgerente no Applebee's? Ritter riu da própria piada. Ritter, alertou Ethan, demonstrando um raro momento de defesa. O quê? Só estou sendo realista. Ela escolheu abandonar os estudos por esse projeto apaixonante. Ações têm consequências. Tomei um gole de vinho, permitindo que as notas familiares me focassem. E como está o direito, Ritter? Ainda na Henderson and Block. A expressão dela se contraiu. Na verdade, estou entre empregos no momento. Tirando um tempo para planejar o casamento. Ela estava trabalhando horas demais, interrompeu Bradley. Eu disse a ela, minha esposa não precisa se matar em alguma empresa. Depois que nos casarmos, ela pode fazer trabalho de caridade como minha mãe. Percebi um lampejo de algo, ressentimento, frustração, nos olhos de Ritter antes que ela suavizasse a expressão de volta para uma concordância plácida. O terceiro prato chegou, uma massa com tagliatelle enrolado à mão com ervilhas, panceta e hortelã, um dos nossos pratos de assinatura que já tinha sido destaque na asterisco Food e Wine asterisco. O tamanho da porção aqui é ridículo, comentou minha mãe, olhando para a massa artisticamente servida. Todo esse gasto por 3 mordidas. A qualidade é mais importante do que a quantidade, mãe, respondi. O menu degustação foi criado para te levar a experimentar vários sabores e texturas. Na minha época, os restaurantes te davam uma refeição decente pelo seu dinheiro, resmungou meu pai. Essa bobagem da nova culinária é só uma maneira de cobrar mais por menos comida. Observei Bradley cortar sua massa em vez de enrolá-la, quebrando os fios delicados que eu havia enrolado à mão naquela manhã. Então, como exatamente você consegue bancar um lugar como este com um salário de serviço de alimentação? Perguntou Ritter sem rodeios. Este é um dos restaurantes mais caros da cidade. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Eu administro minhas finanças com cuidado, respondi. Ah, por favor, zombou Ritter. Um jantar aqui custa mais do que você provavelmente ganha em um dia. Com quem você está saindo? Ele está pagando por isso? Não estou saindo com ninguém, eu disse calmamente. Então como você consegue pagar por este lugar? Ela insistiu. Está endividada? Estourando o limite do cartão de crédito para manter as aparências? Ritter, Ita alertou novamente, parecendo desconfortável. Não, eu quero saber, ela insistiu. Todos nós reorganizamos nossas agendas para este jantar que ela sugeriu em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Ou ela está sendo financeiramente irresponsável ou não está sendo honesta sobre sua situação. O quarto prato chegou, um peito de pato perfeitamente cozido com gastrique de cereja e farro. A chefe Miranda, que comandava a cozinha quando eu não estava na linha, o executou com perfeição. Este pato está mal passado, anunciou Bradley após uma mordida. Olhei para o prato dele. O pato estava perfeitamente mal passado, exatamente como deveria estar. É para ser servido assim, expliquei. Mal passado é a temperatura ideal para o peito de pato.
Prefiro a minha carne bem passada, declarou ele, gesticulando para um garçom. Quando Jéssica se aproximou, ele falou sem olhar para ela: está crua. Leve de volta e cozinhe direitinho. Percebi o brilho de irritação nos olhos de Jéssica, rapidamente disfarçado por cortesia profissional. Claro, senhor. Minhas desculpas. Quando ela pegou o prato dele, cruzei meu olhar com o dela e assenti levemente. Ela saberia que era melhor mandar a cozinha preparar um novo peito em vez de estragar o que já tinha, cozinhando demais. Sério, Darra, disse minha mãe depois que Jéssica saiu. Você ainda não respondeu à pergunta da Ritter. Como você está pagando este jantar? A tensão à mesa era palpável agora. Eu sentia o aperto familiar no peito, a mesma sensação que eu tinha durante inúmeros jantares em família enquanto crescia, a sensação de ser encurralada, julgada e considerada inferior antes mesmo de ter a chance de falar. Mas eu não era mais aquela jovem insegura. Eu havia construído algo de que me orgulhava, algo que era inteiramente meu. Por um momento, considerei revelar tudo ali mesmo, observando suas expressões mudarem ao perceberem em qual restaurante estavam sentados, cuja comida vinham criticando tão descuidadamente. Antes que eu pudesse decidir, o pato cozido demais de Bradley voltou, agora sem toda a maciez e complexidade que possuía originalmente. Muito melhor, declarou ele após uma mordida, embora eu pudesse ver do outro lado da mesa que estava seco e duro. Meu pai fez sinal para a carta de vinhos novamente. Vamos pedir outra garrafa, algo mais impressionante desta vez. Quando José se aproximou com a lista encadernada em couro, meu pai fez questão de examiná-la, finalmente apontando para uma das nossas opções mais caras, um Bordeaux que custava mais de $800. Este deve ser adequado, declarou. Eu conhecia aquela garrafa intimamente. Eu a havia escolhido durante uma viagem à França no ano passado, onde me encontrei pessoalmente com o vinicultor. Era espetacular, mas completamente inadequada para o prato atual e os que viriam a seguir. Posso sugerir algo que combine melhor com os pratos restantes, arrisquei. Meu pai me dispensou com um gesto. Acho que entendo de vinhos, Darra. José me encarou, pedindo orientação em silêncio. Assenti levemente. Que meu pai fizesse o que queria. Esta não era a colina em que se poderia morrer. À medida que a noite avançava, passando pelo último prato salgado e chegando à sobremesa, uma torta de limão desconstruída que era uma das minhas favoritas, as provocações continuaram. Cada prato recebia alguma crítica. Cada tentativa que eu fazia de contribuir para a conversa era, de alguma forma, distorcida como evidência do meu fracasso. Quando o café foi servido, eu me senti emocionalmente esgotado. O duplo fardo de suportar a condescendência da minha família enquanto os observava criticando irrefletidamente o trabalho da minha vida estava se tornando insuportável. Então chegou o momento que eu tanto temia quanto esperava, a conta. Marcos se aproximou com a pasta de couro preta contendo a conta, colocando-a discretamente no centro da mesa. Meu pai estendeu a mão para pegá-la imediatamente, um reflexo de dever patriarcal, mas Bradley a interceptou. Por favor, Richard, permita-me, disse-lhe com a suavidade praticada de alguém que transformará até a generosidade em um gesto de poder. Considere por minha conta celebrar a ocasião. Meu pai fez o esperado protesto simbólico antes de concordar. Observei Bradley abrir a pasta, sua expressão mudando de um sorriso confiante para um choque mal disfarçado ao registrar o total. Algum problema? Perguntou meu pai, percebendo a mudança. Não, não, Bradley se recuperou rapidamente, só confirmando o cálculo. Eu sabia exatamente o que ele estava vendo. Um jantar para 7 com harmonizações de vinhos premium, pedidos especiais fora do menu e aquele Bordeaux de $800 que custaria bem mais de $3.000. Nada absurdo para um restaurante do calibre da Maison, mas certamente uma declaração. Ele pegou a carteira e tirou um cartão de crédito preto com lentidão deliberada, certificando-se de que todos notassem o nível exclusivo. Ritter, talvez sentindo o desconforto dele, escolheu aquele momento para voltar ao seu interrogatório anterior. Então, Darra, disse ela, com a voz transbordando de falsa doçura, você nunca explicou como está conseguindo contribuir para este jantar extravagante. Não queremos que você se esforce financeiramente por nossa conta. Todos os olhares se voltaram para mim novamente. Eu podia sentir a dinâmica familiar se impondo, Ritter, a bem-sucedida, eu, a decepcionada. Eu posso pagar a minha parte, eu disse simplesmente.
Mas você consegue, ela insistiu, inclinando-se para a frente. Porque todos nós sabemos quanto o serviço de alimentação paga. Você consegue pagar este lugar? A mesa ficou em silêncio. A pergunta pairou no ar, tão deliberadamente ofensiva que até meus pais pareceram desconfortáveis. Ritter, murmurou minha mãe, talvez isso não seja. Não, eu quero saber, insistiu Ritter com os olhos fixos nos meus. Passamos a noite inteira fingindo que está tudo bem, que a decisão da Darra de jogar fora os estudos não a deixou em dificuldades. Acho que merecemos um pouco de honestidade. Senti uma onda de calor subindo do peito para o rosto. 5 anos de distância, construindo minha própria vida e sucesso, e nada havia mudado. Eu ainda era a decepção da família, ainda sendo solicitada a justificar minha existência. Bradley, talvez sentindo uma oportunidade de reassumir o controle após o choque do cheque, juntou-se a mim. Se precisar de ajuda com a sua parte, é só dizer. Não tem problema nenhum. Não preciso de ajuda, eu disse, com a voz tensa. Então, como exatamente você está pagando por isso? Perguntou Ritter. Uma refeição aqui custa mais do que você provavelmente ganha em uma semana. Abri a boca para responder, para finalmente revelar tudo, quando Bradley de repente franziu a testa para a conta. Espere, tem um erro aqui, anunciou. Eles só nos cobraram pelos vinhos, não pela comida. Ele fez um sinal brusco para Marcos. Com licença, tem um erro na nossa conta. Marcos se aproximou da nossa mesa com um timing perfeito, como se estivesse esperando por este momento. Na verdade, provavelmente estava, minha equipe me conhecia bem o suficiente para estar assistindo a todo aquele drama. Algum problema, senhor? Perguntou ele. Sim, o senhor só nos cobrou pelas bebidas, não pela refeição, disse Bradley, apontando para a conta. Marcos olhou para a conta, depois para mim, com uma expressão interrogativa. Naquele momento, tomei minha decisão. A farsa já tinha ido longe demais. Assenti levemente para Marcos. Não há erro, senhor, disse Marcos suavemente. A parte do jantar já foi paga. Por quem? Perguntou meu pai, franzindo a testa. Marcos se virou para mim, seu comportamento profissional dando lugar a um sorriso caloroso. Bem-vinda de volta, senhorita Darra. Sua mesa de sempre está pronta para a reunião com os investidores. Gostaria que eu cuidasse da situação primeiro? O silêncio que se instalou na mesa foi absoluto. 6 pares de olhos se voltaram para mim em vários estágios de confusão e descrença. Obrigada, Marcos, eu disse, com a voz firme apesar da adrenalina correndo por mim. Sim, por favor, feche a conta de bebidas do Sr. Harrington. O resto é por conta da casa, como sempre. Muito bem, senhorita Darra, ele respondeu, pegando a pasta da mão agora frouxa de Bradley. A chefe Miranda mencionou que gostaria da sua opinião sobre os novos itens do cardápio de primavera quando tiver um tempinho. Vou passar na cozinha antes da minha reunião, assegurei-lhe. Quando Marco saiu, finalmente olhei diretamente para minha família. As expressões deles variaram da confusão ao choque, chegando ao primeiro sinal de compreensão. O que está acontecendo? Minha mãe finalmente conseguiu dizer. Respirei fundo. O momento que eu tanto temia quanto secretamente esperava há 5 anos havia chegado. Bem-vindos à Maison, eu disse simplesmente, meu restaurante. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Meu pai foi o primeiro a se recuperar, sua expressão mudando da confusão para calculista. Seu restaurante, repetiu ele cuidadosamente. Você trabalha aqui. Não, pai, esclareci, sentindo uma estranha calma me invadir. Sou dona da Maison. Sou a chefe executiva e única proprietária. Isso é impossível, Ritter disparou. Este é um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Já apareceu em revistas importantes. Sim, concordei. Asterisco Food Wine asterisco mês passado, asterisco Bom Appetit asterisco antes disso. O asterisco New York Times asterisco nos deu 4 estrelas na avaliação do ano passado. Bradley me encarava como se eu tivesse começado a falar em línguas estranhas. Mas você disse que trabalhava com comida. Você foi vago sobre tudo. Porque eu queria ver como você me trataria se achasse que eu estava com dificuldades, expliquei,
e vocês deixaram isso bem claro esta noite. A mão da minha mãe acariciou suas pérolas, seu gesto habitual quando socialmente desestabilizada. Querida, por que você não nos conta sobre essa conquista? A maneira como ela enfatizou a conquista disse tudo. O sucesso tornou minhas escolhas retroativamente aceitáveis de uma forma que a paixão por si só jamais conseguiria. Quer saber a história completa? Perguntei, olhando ao redor da mesa. Sem esperar por uma resposta, continuei. Depois que saí, 5 anos atrás, me mudei para a cidade com as poucas economias que tinha. Aluguei um quartinho em um apartamento com 3 colegas de quarto no Queens. No primeiro ano, trabalhei em 3 empregos: cozinheira de cozinha em um bistrô das 5 horas ao meio-dia, cozinheira de linha em um restaurante no Midtown das 13 horas às 22 horas e turnos de fim de semana em uma padaria. Tomei um gole d'água, notando suas expressões desconfortáveis. Eu dormia 4 horas por noite. Tinha bolhas e queimaduras nos braços. Estudava técnicas obsessivamente nos meus raros momentos livres. O chefe Lauron, que inicialmente me incentivou a seguir a carreira de artes culinárias, me acolheu. Tornei-me seu subchefe em 18 meses. Ita me observava com o que parecia ser interesse genuíno. Alison parecia impressionada. Meus pais pareciam congelados em um estado de reavaliação. 2 anos e meio atrás, eu estava trabalhando em um evento privado no restaurante Laurons. Um convidado, James Warren, da Warren Capital, experimentou meu prato especial e pediu para conhecer o chefe. Ele ficou surpreso ao descobrir que alguém tão jovem havia criado o que ele chamou de o prato mais inovador que ele havia provado em anos. Gesticulei ao nosso redor. James se tornou meu primeiro investidor. Encontramos este espaço, que era uma boate falida na época. Desenvolvi o conceito, criei o cardápio, contratei a equipe, supervisionei cada detalhe, desde a iluminação até os pratos personalizados. Mas o custo, disse meu pai, com a mente aparentemente ainda concentrada nas finanças. Um restaurante deste calibre neste local deve ter custado milhões. 3.400.000 para o investimento inicial, confirmei. James trouxe outros 2 investidores. Abrimos com aclamação imediata, em parte devido ao apoio de Lauron e às conexões no setor. 6 meses depois, estávamos lucrativos. 3 meses depois, usei o sucesso do restaurante para garantir um empréstimo e comprar a participação dos meus investidores. Sou o único proprietário há mais de 1 ano. Foi por isso que você sugeriu que nos encontrássemos aqui, Ritter percebeu, com a voz baixa. Você sabia o tempo todo. Na verdade, não, corrigi. A Alison escolheu este restaurante, não é mesmo, Alison? Todos os olhares se voltaram para a esposa de Ethan, que corou profundamente. Eu não fazia ideia, Darra, disse ela. O concierge da empresa do Ethan recomendou como o novo restaurante mais impressionante da cidade. Juro que não sabia que era o seu. Claro que não, garantia ela. Ninguém na família sabia. Foi deliberado da minha parte. Mas por que manter segredo? Insistiu minha mãe. Somos sua família. Teríamos ficado orgulhosos. Não consegui conter a risada cortante que me escapou. Você faria isso? A mesma família que chamava a cozinha de um criados? Que me cortou completamente quando escolhi a faculdade de culinária. Que, minutos atrás, estava fazendo comentários sarcásticos sobre minhas escolhas de vida? Meu pai pigarreou. Ora, Darra, isso é injusto. Estávamos preocupados com a sua estabilidade, com o seu futuro. Se soubéssemos que você tinha esse tipo de tino para os negócios. É exatamente isso que eu quero dizer, interrompi. Você não conseguiria respeitar a minha paixão sozinha. Ela só tem valor para você agora que vem acompanhada de sucesso e status. Naquele momento, a chefe Miranda se aproximou da nossa mesa, em seu traje branco impecável, com a Miranda Torres, chefe de cozinha bordado no peito. Ela era imponente. Desculpe interromper, Darra, disse ela, mas o grupo Matsuisa chegou para a degustação, e **** quer confirmar sua entrevista para a matéria da semana que vem. Além disso, sua editora ligou para falar sobre o design da capa do livro de receitas. Concordei. Obrigada, Miranda. Por favor, diga a eles que estarei aí em breve. Quando Miranda se foi,
percebi o espanto crescente nos rostos da minha família. Livro de receitas, ecoou Ritter. Sai neste outono pela Knopf, confirmei. 120 receitas com histórias pessoais. Darra, começou minha mãe, com a voz assumindo o tom persuasivo que usava ao tentar lidar com uma situação social, isso tudo é tão impressionante. Por que você não nos contou antes? Poderíamos ter ajudado, apoiado você. Do jeito que você me apoiou quando eu mais precisei, perguntei baixinho. Me cortando completamente? Achávamos que era uma fase, protestou meu pai. Como poderíamos saber que você tinha esse nível de espírito empreendedor? Você claramente herdou meu tino para os negócios. Senti uma pontada de raiva com a tentativa dele de reivindicar o crédito pelo meu sucesso. Eu mesmo construí isso, disse eu com firmeza, sem os seus contatos, o seu dinheiro ou o seu apoio. Bradley, que estivera estranhamente quieto, de repente se animou. Um contrato para um livro de receitas, isso deve vir com um adiantamento substancial. E este lugar, gesticulou ao redor com apreço, esquecendo as críticas anteriores, deve gerar uma receita significativa. Você tem planos de expansão? Talvez um grupo de restaurantes? Tenho alguns contatos na área de investimentos em hospitalidade que podem estar interessados. Não pude deixar de rir da transparência dessa mudança de condescendência para oportunidade de networking. Estou indo muito bem com meus orientadores atuais, mas obrigada, eu disse. Ritter lançou-lhe um olhar irritado antes de se virar para mim. Então, durante todo esse tempo, enquanto eu pensava que você estava com dificuldades, você estava, na verdade, conseguindo, construindo tudo isso. Sim, eu disse simplesmente. E hoje à noite, ela continuou, com a voz endurecendo, você nos deixou ficar aqui criticando sua comida, sua carta de vinhos, o tamanho das suas porções, tudo isso sabendo que era sua. Eu queria ver como você me trataria se achasse que eu ainda era o fracasso da família, expliquei. E agora eu sei. Isso parece manipulador, ela retrucou. Mas eu conseguia ver o constrangimento por trás da sua raiva. Mais manipulador do que perguntar como eu conseguia comer aqui e depois sugerir que eu devia estar endividada ou namorando alguém rico para poder pagar uma refeição nesta mesa, retruquei. Você não estava preocupada comigo, Ritter. Você estava se divertindo com o que pensava ser sua superioridade. O restaurante foi esvaziando gradualmente enquanto conversávamos, e o serviço noturno estava chegando ao fim. José se aproximou com uma garrafa. Seu conhaque reserva especial, senhorita Darra, disse ele. Para sua reunião com investidores. E a chefe Miranda disse que a cozinha estará pronta quando você quiser. Obrigada, José, respondi. Por favor, avise a Miranda que estarei aí em 10 minutos. Quando ele saiu, voltei-me para minha família atonita. Tenho um negócio para cuidar, disse eu, levantando-me do assento. Obrigada por terem vindo esta noite. Darra, espere, disse minha mãe rapidamente. Não vá embora assim. Devíamos comemorar seu sucesso. Talvez pudéssemos todos tomar um brunch neste fim de semana e colocar o papo em dia. Olhei para ela, vendo pela primeira vez não a figura intimidadora da minha infância, mas simplesmente uma mulher tentando salvar seu orgulho e posição. Vou pensar nisso, eu disse. Mas agora, tenho investidores esperando e uma cozinha para supervisionar. Quando me virei para sair, Ethan se levantou. Darra, disse ele, com a voz mais baixa que a dos outros, seja lá o que for, isso é incrível. O que você construiu aqui é extraordinário. Peço desculpas por não ter te apoiado antes. De todas as reações, a dele pareceu a mais genuína. Fiz um breve aceno de reconhecimento antes de me afastar da mesa onde eu acabará de mudar para sempre a dinâmica da minha família. Eu mal tinha dado 10 passos quando ouvi o som de saltos atrás de mim. Ao me virar, vi minha mãe correndo para me alcançar, sua fachada de perfeita compostura começando a ruir. Darra, por favor, disse ela, abaixando a voz. Você não pode simplesmente deixar essa revelação de lado e ir embora. Precisamos conversar sobre isso. Olhei para a sala de jantar privativa onde meus verdadeiros investidores, um grupo que discutia o financiamento do meu segundo conceito de restaurante, aguardavam. Tenho uma reunião, mãe. Adie, ela insistiu. Isso é família.
Família não é prioridade para você há 5 anos, respondi, mantendo a voz firme. Meus compromissos profissionais não se tornam opcionais de repente porque você finalmente decidiu que minha carreira merece sua atenção. O resto da família a seguiu, formando um grupo constrangedor perto do bar. Meu pai parecia nitidamente desconfortável, desacostumado a não estar no controle de uma situação. A expressão de Ritter oscilava entre ressentimento e algo que poderia ser respeito. Talvez pudéssemos continuar essa conversa amanhã, sugeriu meu pai em seu tom profissional, de quem busca resolver problemas. Jantar em casa. Temos muito que discutir, inclusive como podemos ajudar você a expandir, acrescentou Bradley, entusiasmado. Meu escritório é especializado em. Não preciso da sua ajuda, interrompi com firmeza. Não construí este lugar para finalmente ganhar a sua aprovação. Construí-o porque é isso que eu amo, aquilo em que sou bom. O fato de ser um sucesso não torna minha paixão repentinamente mais válida do que era há 5 anos. Ninguém está dizendo isso, querida, minha mãe recuou. Estamos simplesmente orgulhosos do que você conquistou. Você está orgulhosa, mãe, ou aliviada por minhas escolhas não te envergonharem mais socialmente? Sua hesitação me disse que eu tinha acertado em cheio. Isso é injusto, interrompeu meu pai. Sempre quisemos o melhor para você. Não, corrigi, você queria o que combinava com a sua visão para mim. Há uma diferença. Miranda apareceu ao meu lado, sua presença um apoio bem-vindo. O grupo de Alford está perguntando se você vai se juntar a eles em breve, disse ela baixinho. 5 minutos, prometi a ela. Enquanto Miranda assentia e se afastava, me virei para minha família. Preciso ir. Darra, Ritter deu um passo à frente, a voz sem o tom áspero de sempre. Eu te devo um pedido de desculpas. As coisas que eu disse esta noite foram indelicadas. Foram honestas, respondi. Esse é o lado bom desta noite. Pude ver exatamente como vocês me veem quando acham que estou com dificuldades. Isso não é justo, disse Ethan, juntando-se à conversa. As pessoas fazem julgamentos com base nas informações que têm. Nós não sabíamos. Você não sabia que eu era bem-sucedido, esclareci. Mas você sabia que eu estava buscando algo que amava. Isso deveria ter sido suficiente para que minha família demonstrasse respeito básico. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Você tem razão, disse meu pai finalmente, me surpreendendo. Richard Mitchell não admitia erros facilmente. Devíamos ter apoiado sua paixão, independentemente do resultado. Para onde vamos agora? Perguntou minha mãe, com genuína incerteza na voz, outra raridade. Respirei fundo, considerando a pergunta. Apesar de tudo, essas pessoas eram minha família. A dor que causaram era real, mas nossa história compartilhada também. O distanciamento total nunca foi meu objetivo, apenas a distância suficiente para construir minha própria vida sem que o julgamento delas obscurecesse minhas decisões. Ainda não sei, respondi honestamente. Mas esta noite deixou uma coisa clara. Se vamos ter algum relacionamento daqui para frente, precisa ser em termos diferentes. Não sou o fracasso da família em busca de redenção. Sou um chefe e empresário de sucesso que merece o mesmo respeito que você daria a qualquer outro profissional. Claro, meu pai concordou rapidamente. E isso significa nada mais de comentários sobre minhas escolhas de vida, nada mais de conselhos de carreira não solicitados e absolutamente nenhuma tentativa de fazer networking através do meu restaurante, acrescentei, lançando um olhar penetrante para Bradley, que teve a gentileza de parecer envergonhado. Sobre o casamento da Ritter, minha mãe começou timidamente. O que tem? Perguntei. Ainda gostaríamos que você estivesse lá, disse Ritter, suavizando a voz. Como minha irmã, não como o que quer que pensávamos que você fosse antes desta noite. Olhei para ela, tentando enxergar além dos anos de competição e julgamento. Apesar de tudo, também houve bons momentos, segredos compartilhados na infância, apoio mútuo nas primeiras decepções, piadas internas que ninguém mais entendia. Estarei lá, prometi. Então, após um momento de reflexão, acrescentei, e se você quiser, posso oferecer um jantar para a festa de casamento aqui na Maison, como meu presente. Os olhos de Ritter se arregalaram. Você faria isso? Depois de como te tratamos? Você ainda é minha irmã, eu disse simplesmente.
Mas, para deixar claro, não estou buscando sua aprovação. Estou oferecendo algo de que me orgulho, nos meus próprios termos. Eu entendo, ela disse baixinho. E eu ficaria honrada. Um sorriso sincero, o primeiro da noite, nos cruzou. Agora eu realmente preciso ir, eu disse, gesticulando em direção à sala de jantar privativa. Claro, meu pai assentiu. Seus negócios vêm em primeiro lugar. Nem sempre, eu o corrigi, mas esta noite, sim. Enquanto eles juntavam suas coisas para ir embora, acrescentei: estou livre para um brunch no domingo. Mas não no seu clube. Tem um lugarzinho no East Village que acho que vocês deveriam conhecer. Estaremos lá, prometeu minha mãe, parecendo aliviada com a pequena oportunidade. Observei-o saindo do restaurante, suas perspectivas irrevogavelmente mudadas. Quando a porta se fechou atrás deles, soltei um longo suspiro, sentindo-me estranhamente mais leve. Miranda se aproximou novamente. Está tudo bem? Perguntou ela. Chegando lá, respondi. Família é complicada. Me conte, ela riu. Minha mãe ainda me apresenta como sua filha que trabalha em um restaurante, como se eu fosse uma garçonete adolescente no Dennis. Sorri, grata pela compreensão dela. Vamos falar sobre o cardápio de primavera. Tenho algumas ideias novas que me empolgam. Enquanto caminhávamos em direção à cozinha, meu santuário, minha conquista, meu verdadeiro lar, percebi que a revelação mais importante da noite não foi mostrar à minha família o que eu havia construído. Foi reconhecer isso plenamente. Eu havia criado esse sucesso nos meus próprios termos, independentemente da aprovação deles, e esse conhecimento valia mais do que qualquer validação que eles pudessem oferecer. 2 semanas se passaram como um furacão. O planejamento do cardápio de primavera, as reuniões com minha editora sobre o layout do livro de receitas e as discussões preliminares sobre um possível segundo restaurante me mantiveram grata e ocupada. Mas os pensamentos daquele jantar em família permaneceram, surgindo em momentos de silêncio, exigindo reflexão. O brunch de domingo tinha corrido surpreendentemente bem. Levei minha família ao Almas, uma joia escondida administrada por um antigo colega dos meus primeiros dias na linha de produção. No início, meus pais ficaram visivelmente incomodados com as cadeiras descombinadas e as paredes grafitadas, mas a comida, despretensiosa, mas magistralmente preparada, os conquistou. Eu nunca imaginei que ovos simples pudessem ter esse gosto, admitiu meu pai, limpando o resto de sua shakshuka com massa fermentada caseira. Pequenos passos, não uma transformação completa, mas uma abertura. Agora, sentada à minha mesa de sempre, depois do horário de fechamento, observei a equipe completar suas últimas tarefas. Jéssica contava a caixa enquanto cantarolava baixinho. Marcos e José discutiam as harmonizações de vinhos para o evento privado de amanhã. Miranda tinha saído 1 hora antes, depois de finalizarmos as revisões do cardápio de primavera. Meu celular vibrou com uma mensagem da Ritter, *pesadelo no planejamento do casamento. A floricultura acabou de dobrar o orçamento. Tem alguma chance de você estar livre para um café amanhã? Seria bom ter uma conversa franca com alguém que não me diga só o que eu quero ouvir, *. Sorri levemente diante daquele pedido inesperado de opinião. Mais um pequeno passo. Respondi, confirmando a hora e o local. O relacionamento com minha família estava evoluindo para algo que eu não poderia ter previsto, não um abraço incondicional que eu talvez tenha desejado um dia, mas algo potencialmente mais valioso, um respeito comedido entre adultos com valores e caminhos diferentes. Minha mãe ligou 3 vezes nas últimas 2 semanas, e sua formalidade habitual se transformou em perguntas genuínas sobre o meu trabalho. Meu pai enviou um artigo sobre chefes femininas quebrando barreiras na indústria, um reconhecimento silencioso de que ele estava tentando entender o meu mundo. Até Ita entrou em contato, perguntando se poderia levar os filhos para conhecer a cozinha algum dia. Quero que eles saibam que tem opções, disse ele. Que o sucesso não precisa ser igual para todos. Eram começos frágeis, não a reconciliação dramática de um filme de Hollywood. A verdadeira cura, eu estava aprendendo, acontece em momentos de silêncio e pequenos gestos, na reescrita gradual de velhos padrões. A mudança mais significativa, porém, não estava na percepção que minha família tinha de mim, mas em como eu finalmente havia parado de medir meu valor através dos olhos deles. A validação que eu antes buscava desesperadamente deles agora parecia estranhamente desnecessária.
Eu havia provado meu valor não para eles, mas para mim mesma. Essa percepção também se refletiu em outras áreas da minha vida. Lancei um programa de mentoria para jovens chefes de origens desfavorecidas, oferecendo-lhes a orientação e a oportunidade que tanto lutei para encontrar. Todos os sábados de manhã, a cozinha da Maison se transformava em uma sala de aula para 8 aspirantes a artistas culinários que me lembravam de mim quando eu era mais jovem, apaixonada, determinada, precisando apenas de alguém que acreditasse em seu potencial. Uma delas, Zoe, tinha se mostrado tão promissora que lhe ofereci um estágio. Ver sua confiança crescer a cada nova habilidade dominada me trouxe uma satisfação diferente de qualquer reconhecimento profissional que eu já tivesse recebido. Chefe, a voz de Jéssica me tirou dos meus pensamentos. Estamos prontos para fechar. Precisa de mais alguma coisa antes de sairmos? Não, obrigada, sorri. Vocês fizeram um trabalho incrível esta noite. Enquanto os funcionários saíam, desejando boa noite, eu permanecia à mesa, com o caderno aberto em uma página em branco. Eu tentava articular a introdução do meu livro de receitas, com dificuldade para encontrar palavras que descrevessem minha jornada. No silêncio do restaurante vazio, finalmente comecei a escrever. A comida sempre foi minha linguagem mais verdadeira. Quando as palavras falhavam, eu falava através dos sabores. Quando os caminhos pareciam obscuros, eu seguia meu paladar. Os pratos deste livro são mais do que receitas, são capítulos de uma vida vivida em busca de autenticidade em vez de aprovação. Há 5 anos, eu estava em uma encruzilhada entre a expectativa e a paixão. Escolher esta última me custou caro no início, mas, no final, me levou ao banquete mais rico que eu poderia ter imaginado, não apenas em sucesso profissional, mas na descoberta de que a verdadeira riqueza não é medida por validação externa ou conquistas materiais, mas pela coragem de honrar a própria voz, mesmo quando ela fala em sussurros contra os gritos da dúvida. Larguei a caneta, e as palavras finalmente fluíram livremente. Amanhã traria novos desafios, uma difícil negociação com o fornecedor, o drama do planejamento do casamento de Ritter, a finalização da introdução do livro de receitas. Mas esta noite, neste momento de reflexão silenciosa, senti uma profunda sensação de paz. A jornada não tinha sido fácil. Houve noites de exaustão tão completa que adormeci nos cantos da cozinha durante raros intervalos, queimaduras e cortes que deixaram cicatrizes ainda visíveis em minhas mãos, momentos de dúvida tão intensa que questionei tudo. Mas eu perseverei não porque precisasse provar meu valor aos outros, mas porque não conseguia imaginar viver de outra maneira. Ao escolher a autenticidade em vez da aprovação, encontrei algo mais valioso do que o sucesso ou a validação familiar, eu me encontrei. Você já teve que escolher entre atender às expectativas dos outros e seguir o seu próprio coração? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias reais de resiliência e triunfo e compartilhe com alguém que precise de um lembrete de que a aprovação mais importante vem de dentro. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, o sucesso mais significativo não é medido pelos padrões dos outros, mas pela alegria e propósito que você encontra em seu próprio caminho.